O homem que marcou a história da humanidade. Um homem que dividiu a história em duas. Um homem que as pessoas tinham que pegar como base. Um homem que as pessoas tinham que olhar e seguir o mesmo estilo de vida que ele tinha. Um homem que marcou a história. Não sai do vídeo. Esse vídeo aqui está muito legal e eu creio que vai falar muito com você. Então, abre os ouvidos que hoje você vai ser tocado no seu coração. Vamos lá. Eu vou falar desse homem. Esse homem que se chama Jesus. Ele que nasceu na Galileia. Naquela época Israel era dividido em estados, porque o Império Romano que tomava de conta. Então Israel era dividido em Galileia, Judeia, Idumeia e Cesareia. Jesus ele nasceu ele cresceu na Galileia. Jesus ele nasceu em Belém, né? Só que depois Jesus ele foi pro Egito, né? Morar no Egito com os pais dele, porque o governador daquela época queria matar Jesus. Porque muitas pessoas tinham falado que ele era o Messias, né? Ele era o Salvador. E o governador não aceitou isso. Ó, só eu sou o Salvador, só eu sou o rei aqui. E Jesus fugiu para o Egito com os pais. Deus falou para ele fugir. Logo depois, Jesus voltou com os pais dele, né? E eles começaram a morar em Nazaré. Jesus ele cresceu numa cidadezinha chamada Nazaré. Nenhuma cidade era uma vila, era uma aldeia, era um lugar muito pequeno. Era um lugar que era tipo um setor mesmo. Então Jesus nasceu e cresceu. Jesus nasceu em Belém e cresceu lá em Nazaré. Essa Nazaré fica na região da Galileia. Era uma região onde as pessoas que moravam na Judéia, onde ficava o templo lá, onde ficavam os principais da religião lá, desprezavam as pessoas que moravam nessa região, porque essas pessoas que moravam nessa região eram pessoas que eram misturadas com outras raças. Porque Israel já foi muito invadida. E numa dessas invasões que ela sofreu, o cara que invadiu ela, o rei que invadiu ela, trouxe outros povos de fora e misturou esses povos com o pessoal, com a metade de Israel. E a metade de Israel era na área da Galileia. Por isso que o povo tinha um preconceito com Jesus, porque Jesus ele era um mestiço. Jesus ele era de um povo misturado, né? Jesus ele nasceu no meio daquele povo. Por isso que as pessoas daquela época não aceitavam a palavra dele. Jesus ele viveu até os 33 anos de idade. E nos últimos 3 anos de vida dele, ele marcou a história. Com 30 anos, Jesus começou a pregar o evangelho. Jesus, depois dele crescer em Nazaré, ele foi morar numa cidade chamada Cafarnaum, que ficava naquela região mesmo. Jesus ele foi morar naquela região e logo depois Jesus saiu de lá e começou a pregar a palavra de Deus, começou a pregar o evangelho, começou a pregar a palavra de justiça, a palavra da vida eterna para as pessoas. Uma palavra de esperança para as pessoas. Mas mesmo assim, Jesus sofria bastante retaliação por ser daquela região de mestiços. Jesus ele sofreu muita retaliação por causa disso. Sabe? As pessoas tinham um preconceito dele por causa disso. Por causa que ele nasceu nessa região. E também no livro de Isaías, capítulo 53, diz também que as pessoas não iam dar crédito à mensagem de Jesus. Porque quem seguia Jesus naquela época, sabe quem era? Era pessoas da região da Galileia. Era pessoas que nem eram do povo dele, de Israel, eram pessoas de fora, que o seguiam, que o queriam ele, tipo, perto, que acreditavam nas palavras dele. Eram as pessoas que precisavam, as pessoas que estavam na escuridão, as pessoas que se achavam que já tinham Deus, que já tinham, nossa. Não, essas pessoas não ligavam para Jesus. Mas Jesus, ele conquistou as pessoas que estavam lá no pó, as pessoas que estavam lá embaixo. Jesus, ele deu a sua mão para esse tipo de pessoas. Jesus, ele foi um médico. Sabe, na história, muitas pessoas consideraram Jesus como um curandeiro, como um lunático, como um pregador qualquer, como um homem que queria criar uma seita. Então Jesus, ele foi considerado por muitas pessoas assim. Mas não, ele foi um homem simples, um cara que saiu de uma aldeia, de um lugar onde tinha um povo mestiço, um povo que era sofria preconceito com os religiosos, com o pessoal da Judéia. O povo que sofreu preconceito por conta disso. Jesus saiu de lá e de lá ele marcou a história da humanidade. Em 3 anos ele marcou a história. Em 3 anos ele conquistou 12 homens, 12 discípulos, 12 pessoas que o acompanhavam de perto. Ao todo eram 72 pessoas que o seguiam onde ele fosse. Mas esses 12 homens eram pessoas que acompanhavam ele de perto.
E com esses 12 homens se espalharam pelo mundo, pregando o evangelho e dando a sua vida pela palavra de Deus, dando a sua vida pela palavra de Jesus, para que mais pessoas pudessem crer nessa palavra e receber essa palavra. Jesus teve uma vez que ele multiplicou um pão e peixe para mais de 5.000 pessoas, se não me engano, 2 a 5.000 pessoas. Olha só, tinha 5.000 pessoas. Jesus já foi seguido por 5.000 pessoas. Quando Jesus foi pregar no monte lá, 5.000 pessoas olhando para ele. Então Jesus, ele marcou história. Sabe quantos cristãos, no último levantamento que teve, cristãos no mundo? 2,3 bilhões de cristãos. Cristãos de todas as vertentes religiosas. 2,3 bilhões. É um dado interessante. Então Jesus marcou a história. Um homem que marcou a história da humanidade. Sabe? E o que a gente pode pegar mais é que tem muitas pessoas que viram Jesus depois. O povo da Índia testemunha que Jesus viveu na Índia, que quando Jesus ele morreu, ele foi ressuscitado e ele ficou um bom tempo ainda aqui na Terra. Ele ficou um bom tempo aqui na Terra, semanas aqui na Terra, andando. E teve pessoas que falam que Jesus foi em outros países pregar. Então olha o tanto que Jesus marcou a história. Jesus ele aparece para muitas pessoas hoje. Tem testemunhos de pessoas que veem ele. Jesus, ele marcou a história. Muitas vertentes religiosas surgiram por causa dele. Infelizmente, porque ele não veio para fundar a religião. Jesus ele veio para trazer a palavra de vida eterna para mim e para você. Uma palavra de arrependimento, uma palavra que traz um novo estilo de vida, uma palavra que nos ensina a andar na contramão do mundo. Jesus veio para isso. E é isso que ele faz na vida de cada um hoje. É isso que ele quer fazer na sua e na minha vida. Jesus ele marca pessoas. Quando você vai conversar com uma pessoa que tinha uma vida ruim, e você conversa com ela e essa pessoa está mudada, aí você fala: o que aconteceu? Cara, eu aceitei Jesus, eu conheci Jesus. Aquele que conhece Jesus nunca mais é o mesmo. Todos aqueles que passaram pela vida, todos aqueles que Jesus conheceu no passado nunca mais foram os mesmos. 12 homens nunca mais foram os mesmos, até que esses homens saíram e pregaram o evangelho ao mundo inteiro. Então é isso, que eu e você possamos ser como esse homem foi, ser como esse homem foi, um homem que marcou a história da humanidade. Que eu e você possa ser assim. E é isso, eu vou deixar aqui para você hoje, que você possa refletir nisso, e que possamos também marcar a história de sua família, marcar a história no seu emprego, na sua faculdade, na sua escola, onde você estiver, no seu país, onde você estiver, que possamos marcar a história assim como ele marcou. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha lá embaixo. Desce lá embaixo, deixa o seu joinha. E deixa o seu comentário também, comentando, dando ideias do que eu posso falar nos próximos vídeos. E se interage comigo lá nos comentários, eu leio os comentários todos. E assim, galera, meu muito obrigado, com Deus e até a próxima.